Glória a Deus. Vamos pedir a Deus, orar pelo nosso servo, né? Pelo servo do Senhor, pelo servo que é o Senhor, nosso pastor, Raimundo. Glória a Deus, Senhor, meu Pai, nosso Deus amado e querido. Eu te peço, Senhor, eu clamo-te, Senhor, usa o teu vaso, Pai. Usa o teu vaso, teu servo fiel, Senhor. Coloca palavras na boca dele, Senhor. Fala, Senhor, abre os nossos olhos, toque os nossos corações, Senhor. Que o Espírito Santo venha nos tocar espiritualmente, que não seja pelas palavras, Senhor, que a gente escute, mas que o Senhor nos abra, Senhor, os nossos ouvidos, os nossos olhos, e use o teu servo, Senhor, trazendo a mensagem direto do céu, Senhor, o que o Senhor quer falar conosco, Senhor. Abençoa este culto, Senhor, do início ao fim, Senhor, toda a palavra, todo o louvor, o nosso clamor, tudo em direção ao Senhor, que o Senhor venha falar, Senhor, conosco, Senhor, tudo o que precisa, que nós precisamos ouvir. Louvado seja teu santo nome, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Glória seja teu santo nome, Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Irmã Márcia. A igreja. Continuamos de pé. Agradecemos pela vida de cada um e agradecemos também na saudação de bem-vinda a nossa irmã Patrícia, que é filha da irmã Marli, mora lá em Montenegro, né? Bem pertinho da casa da minha tia lá, né, irmã Patrícia? Deus abençoe você, sua família, seu esposo, né? Deus dê graça, dê sabedoria. Obrigado pela visita. Joãozinho também veio fazer uma visita, né? Joãozinho já louvou, que Deus te abençoe aí, porque hoje não é muito fácil a juventude e os jovens estar na casa de Deus. Como é uma luta, né? Irmão Cassiano, o terceiro culto que ele vem consecutivamente, sem falhar, fez um propósito de voltar novamente. Tomara que Deus ajude que você engrene, irmão Cassiano, e firme os pés na rocha, porque está tão difícil nesses últimos dias servir a Deus e realmente fazer a vontade de Deus. Não é fácil, né? Então, no domingo à noite, irmãos, né, no qual é celebrada a Páscoa, e Deus tem colocado em nosso coração falarmos da instituição da Páscoa. Aprendemos desde muito cedo, né? Erroneamente, nas tradições antigas, e nós, quando nos convertemos ao Senhor Jesus Cristo, mudou a nossa mente, a nossa mentalidade, e muitas coisas que eram lá do Egito, nós temos que deixar as bagagens para trás. Precisamos entender que com Jesus é uma nova vida, uma nova situação, uma nova transformação. E nós vamos abrir as Bíblias Sagradas, irmãos, eu voltando no Novo Testamento como no Antigo Testamento, nós vamos abrir para ver onde é que começou. Em Êxodo no capítulo 12, Êxodo no capítulo 12, nós vamos ver alguns versículos aqui, e vamos ver a instituição da verdadeira Páscoa, onde é que ela começou. O significado da palavra Páscoa, irmãos, o significado é passagem ou a comemoração da saída do povo de Deus do Egito. Não tem nada que ver, enquanto você procura isso, capítulo 12, segundo livro da Bíblia Sagrada, não tem nada que ver com coelho e não tem nada que ver com ovos. Porque eles botaram, irmãos, né, nessa Páscoa que eles fizeram para o comércio, porque a coelha é o símbolo da fertilidade. Uma coelha, né, muitas vezes chega a ganhar 10, 12, 11. Eu tive uma coelha gigante que ganhou 11 filhotes numa vez. Então eles trouxeram essa simbologia dos ovos de Páscoa, entendeu? Mas botaram coelho. Coelho nunca gerou filhotes e nunca ponhou ovos. O coelho é a coelha. Então é a fêmea e não o macho.
Entendeu? Então, mas eles botaram o coelhinho da Páscoa como símbolo da fertilidade, erroneamente. E hoje, como forma de comércio, para que as empresas tenham lucros exorbitantes, né? Então, muitos aí estão comprando coelhinho de Páscoa, de chocolates, gastando um mundo de dinheiro. E o verdadeiro cordeiro pascual é cordeiro e não, né, coelho. O verdadeiro cordeiro pascual que se entregou foi o Senhor Jesus Cristo. Então, essa Páscoa, quando o povo de Israel, o povo de Deus, estava escravizado no Egito, entendeu? Deus disse que ia mandar o anjo da morte passar por lá e matar todos aqueles que não tivessem o sangue nos umbrais das portas. Nós vamos fazer essa leitura para que os irmãos entendam, né, e compreendam o verdadeiro significado, né, da Páscoa. Preste bem atenção. 12:1 diz assim, ó: disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano, tá? Primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 do mês, aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro. Ó, tá falando em cordeiro. Aqui já é a simbologia de quem é que iria se entregar, quem é que teria que morrer. Não era coelho, era cordeiro, tá? Tá? Dizendo: aos 10 dias desse mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele, seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. 5. O cordeiro será sem defeito. Quem é o cordeiro sem defeito que foi? O Senhor Jesus. Macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo à tarde. Vamos agora para o versículo 12 e o 13, que é o versículo chave. Porque naquela noite, olha aí, porque naquela noite, tá, passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal. Quem é que derramou sangue? Quem é que veio para derramar o sangue depois? Aqui já era uma prévia do que iria acontecer muitos anos depois. O 13: o sangue você virá por sinal nas casas em que eu estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Agora vai para frente um pouquinho, ainda em Êxodo capítulo 34, versículo 22. Êxodo 34, versículo 22. Vamos ler aqui, para que os irmãos entendam, para que nós tenhamos, irmãos, né, entendimento do que nós vamos estudar. E a Bíblia diz que o meu povo se perde por falta de conhecimento, falta de entendimento. O povo se perde por falta de conhecimento, falta de entendimento. Então precisamos aprender, né? 34 e 22 do livro do Êxodo diz assim, ó. 34 e 22 diz assim a Bíblia Sagrada, tá? Vieram homens e mulheres, todos dispostos de corações, trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. Naquele tempo.
Agora, nesse dia, nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo para o Senhor? Nós estamos fazendo uma oferta agradável ao Senhor? Não entendeu? Não. Êxodo 34, 22? Eu acho que não é 22, é 22? É o 22. Eu li o 22? Não. Também guardarás a festa. Exatamente. Também guardarás a festa, tá certo. Guardarás a festa, também guardarás a festa. Só um pouquinho que eu vou ler na minha Bíblia, porque a tradução tá certo assim, ó. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias, da cega do trigo e a festa da colheita no fim do ano. Tá? Até aí. Tome teu assento aí. Que nós vamos aqui, irmãos, trazer dentro da Bíblia Sagrada e no estudo, que essa festa era feita, tá? No 15º dia, do dia 1º até o dia 21 do mês de Nisan, que quer dizer de março até abril. É onde nós estamos agora. O povo de Israel fazia isso. O povo de Deus que começou a entender sobre as coisas de Deus, tendo então Jesus como verdadeiro Cordeiro Pascal. Aleluia. O povo nessa época aqui, do Êxodo, a comemoração da Páscoa, o que eles fizeram isso aí era para comemorar a saída do povo de Deus do Egito. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós também saímos do Egito, saímos lá do Egito, que era o mundo, e comemoramos a Páscoa, que é a simbologia que agora no Novo Testamento, no capítulo 27, aleluia, do Evangelho de Mateus, aonde ali, aleluia, na sexta-feira, o Cordeiro Pascual, que é o Senhor Jesus Cristo, foi imolado na cruz do Calvário, e esteve outro erro que é cometido, porque ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, disse que ele ia ser entregue na mão dos homens, os homens iriam matar ele, após 3 dias ele ressuscitaria. Se você olhar nas horas, as horas não dão. Em 3 dias de 24 horas, daria 72 horas. Só que o calendário judeu, na época, ele era das 6 da manhã ao meio-dia, à meia-noite, tá? Dava 12 horas, era de 12 em 12 horas. Aleluia. Por que se morreu Jesus? Na sexta-feira, às 3 da tarde, aleluia. Às 3 da tarde, no outro dia, às 3 da tarde de sábado, daria 24 horas, era um dia. Ele ressuscitou domingo pela manhã, primeiro dia. Então não dava 3 dias no nosso calendário. Mas no calendário judeu, como era 12 horas, deu 36 horas, deu os 3 dias. Aleluia. Então nós temos que entender e traçar um parâmetro da realidade do que é que simboliza para nós. E o povo evangélico, ainda nos dias em que nós estamos vivendo, ainda está trazendo algumas tradições do Egito. Aleluia. Misericórdia, mas é verdade. Algumas tradições do Egito. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada no Evangelho de Mateus, quando nós comemoramos, e muitos comemoram o Natal, e a palavra Natal quer dizer nascimento, ou nascimento de Cristo, mas quem nasceu no 25 de dezembro não foi Jesus. Jesus nasceu de março até maio, junho, mais ou menos, que era a entrada do inverno. Quem nasceu nesta época foi os Herodes. Então, no dia natalício que nasceu o rei Herodes, natalício, então estava falando que ele nasceu com a palavra
Natal quer dizer nascimento, então estava comemorando o dia natalício em que nasceu Herodes, não Jesus. Eles trouxeram esta data e o povo ainda hoje fica muitas vezes no Pinheirinho, no Noel, de vermelhinho. Vermelho simboliza sangue também. As lâmpadazinhas, clareando, os pisca-piscas, muitas coisas pegam as tradições e nós vimos que muitas vezes os crentes saíram do Egito, mas trouxeram as bagagens do Egito. Ainda no livro do Êxodo, no capítulo 32, né, o povo que fez Araão, volta aqui, tá? Que fez Araão, que era irmão de Moisés, sacerdote, pecar e fazer um Deus para eles adorar, é porque eles tinham um monte de bijuteria e ouro. Se eles não tivessem trazido do Egito as bijuterias e os ouros, não tinha como Arão fazer, porque lá onde eles estavam, lá no deserto, não tinha ouro, não tinha nada. A culpa do povo de Deus é que o povo sai do Egito, mas quer ficar nos penduricalhos do Egito. Verdade. E quando eles carregam os penduricalhos do Egito, o povo que está ali fora, eles pensam que era crente para nós antes. Pensei que seria Jesus, mas não serve Jesus. Por quê? Porque o que eles estão fazendo, o que eles estão usando, é o mesmo que nós estamos fazendo e usando. Ou nós somos diferentes, ou nós somos igual. O apóstolo Paulo, eu vou voltar de novo ali. Apesar de que seja para Jesus. O apóstolo Paulo, quando ele se converteu, no capítulo 9 de Atos, ele não foi mais a mesma pessoa. Aleluia. Ele mudou a vida dele. E na sua trajetória de vida, ele diz: olha, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia. Imitar a Paulo, irmãos, era um desafio. Porque Paulo tinha postura, tinha caráter. Aleluia. Aonde ele andava era símbolo de Senhor do Senhor Jesus Cristo. Eles diziam: esse é aquele que perseguia. Mas agora ele não persegue. Ele agora fala só de Jesus. É só o que ele fala. Irmão, nós temos que falar de Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Porque no Egito o povo servia a Faraó. E se nós fica lá no Egito, no mundo onde estava, Faraó simboliza o Deus desse século, Satanás. Nós não podemos, irmão, mas servia de lá, nós já viemos. Então, se nós saímos do Egito, o que era do Egito fica no Egito. Aleluia. Quando Moisés sobe o monte lá, que ele vai indo para lá, que ele olha lá, a sarça ardia, mas não se consumia. Ele via pegando fogo, mas a sarça não se consumia. Aleluia. As sandálias que ele tinha eram do Egito. Nem as sandálias papai lhes honrou. Meu Deus, é forte, é forte, é forte. É forte, é forte. Mas já tem uma coisa, Moisés. Tu tira as sandálias dos teus pés, essas coisas que tu trouxe lá do Egito, quando tu andava por lá, porque o lugar que está pisando é terra santa. Tem gente que sai do Egito para quer continuar passando do Egito. Aí eu ganhei esse presentinho tão bonitinho. Ele fica com um presentinho bem bonitinho e não recebe a bênção de Deus. Não recebe a vitória de Deus. Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. A comemoração feita no segundo relato bíblico, no 15º dia de cada mês, Nisan, março e abril, refere-se à saída do povo de Deus do Egito. Aleluia. Então, esta comemoração da Páscoa significa a saída do povo de Deus do Egito. Mas, pastor, tem crente idolatrando o coelhinho? Tem. E tem bastante. Tem um monte de gente idolatrando o coelhinho. Eles botam até versículo bíblico no coelhinho. Hoje uma pessoa me mandou até um versículo bíblico no coelhinho. Eu apaguei a mensagem, fiquei quieto, não respondi. Por quê? Porque o animal coelhinho, ele não tem a culpa das pessoas idolatrar ele. É um animalzinho simples. E ainda bota o coelhinho com orelhinha, bem bonitinho, bem caidinho, para lá para cá, coraçãozinho, com tudo.
Ele fica só olhando, né? Mês de Nisan, março, abril, refere-se à saída do povo de Deus do Egito, constituindo-se, tá, numa das maiores e mais importantes festas do calendário religioso judeu. Aleluia. Agora, nós somos judeus? Você é judeu? Nós somos judeus? Não, né? Depois que Jesus nos aceitou, pela misericórdia que ele nos aceitou, né? Que somos nós, pecadores sempre do jeito que somos, nós não aceitamos qualquer tipo de pessoa, não, muitas vezes. Às vezes qualquer coisinha nós já queremos frangir a carinha, né? Porque a gente não tem comunhão com aquela pessoa. Eu também não tenho comunhão com aquela pessoa. Jesus não olhou nada disso. Aleluia. Graças a Deus. Ele olhou para o Graças a Deus. nosso jeito miserável, lá no Egito, Aleluia. imundo, sujo a do Egito, diz ele, para mim serve. Porque eu vou dar o quê? Pergunta para mim, o que ele nos deu? Pergunta. O que ele deu? Um banho de misericórdia. Aleluia. E às vezes o que falta para nós é dar banho de misericórdia no nosso irmão, no nosso pessoa. Aleluia. Falta muitas vezes nós ter mais misericórdia. Jesus não olhou para isso. Né? Então vamos. Então o povo judeu tinha essa festa. Para os cristãos, agora vai falar com nós. Na época do fundamento da igreja para cá. Quem é o fundador da igreja no Antigo Testamento? Pergunta para mim. Quem é o fundador da igreja? Quem? O Senhor Jesus. Ele é o fundador da igreja. Foi ele que fundou a igreja. Aleluia. Por quê? Por que nos chamamos de cristãos? A palavra cristão quer dizer seguidor de Cristo. Aleluia. Ele é o fundador da igreja. Para os cristãos, é um dia em que celebra a morte e a sua ressurreição. Festa pascual. Na sexta, à tarde, onde é que está escrito na Bíblia? Mas sabia que tem alguns crentes assim também? Que não se pode comer carne na sexta-feira. Aleluia. Eu não consegui achar. O que não pode é pecar. Aleluia. O que não pode é andar pecado. Aleluia. Porque eu olhei na Bíblia e fui ver, a Bíblia diz que tudo que Deus fez é bom. E como ações de graça, se nós orar sem saber, pode até nos dar veneno. Se nós orar, o veneno vai fazer mal. Aleluia. É verdade. A Bíblia, você que é conhecedor, no Evangelho de Marcos 16, começa do 15, depois todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura, quem crê foi batizado será salvo, porém quem não crê será condenado, e esses sinais seguirão os que crerem no meu nome, expirarão demônios, falarão novas línguas, e se alguma coisa mortífera beber e não lhe fará dano mal. Por quê? Porque você vai orar, vai ter ações de graça. A Bíblia diz que tudo que Deus quer é bom quando nós recebemos com ação de graça e oramos para arrepender todo mal. Aleluia. Vamos à frente aqui. Glória a Deus. Então, Jesus foi crucificado na véspera da Páscoa judaica. Data fixada entre 325 a.C., Concílio de Nicéia. Mais ou menos 325 anos antes de Jesus nascer, foi celebrado lá para aquele Concílio de Nicéia, de que fosse celebrado lá e feito, tá? E tivesse aquela festa da Páscoa. Aleluia. Nós não podemos nos deixar enganar Aleluia. e ficar copiando as coisas do mundo. É verdade. Só porque são bonitinhas, as coisinhas bonitinhas. É, Jesus. Mas às vezes, uma coisinha bonitinha, ela poderá nos trazer certos problemas muito grandes. Aleluia. Porque pode se tornar uma idolatria. Glória a Deus.
A palavra idolatria vem idolatos. É tu pegar algo acima de Deus. Tu ultrapassar o nome de Deus para ficar com aquela coisa. E Deus não pode ser o segundo, ele tem que ser o primeiro em todos os lugares. Aleluia. Então, quer ver? Eu falei agora recém, eu não vou comer carne na sexta-feira. Tá aí, qual é a diferença de sexta e sábado? A Bíblia não diz que todos os dias são iguais perante o Senhor? Aleluia. A Bíblia diz que todos os dias não são santos? E a palavra santo quer dizer separado. Sim. Se todos os dias são santos perante o Senhor, se eu pegar, idolatrar e não comer carne na sexta, entendeu? Eu estou idolatrando a sexta-feira. Eu estou sendo um idólatra. E a Bíblia não diz no livro do Apocalipse, 21:8 e 22:15, que os idólatras não herdarão o reino dos céus? Aleluia. Aleluia. Verdade, Jesus. Aleluia. Segundo o apóstolo João, Palavra é santa, Senhor. Aleluia. Jesus teria morrido, tá? Na Parasceve da Páscoa, que antecedia, bem na hora. Na atualidade, os cristãos celebravam a Páscoa no primeiro domingo após a lua cheia, depois do dia 21 de março. Aleluia. Nós temos que pegar a Bíblia Sagrada como a nossa bússola Aleluia. e começar a deixar para trás aquelas coisinhas que nós aprendemos lá na antiguidade, quando nós não tínhamos conhecimento da verdade. Glória a Deus. Aleluia. Cristão verdadeiro, tá? Vou voltar de novo nessa tecla. Não fique idolatrando o pinheirinho de Natal. Aleluia. Isso nasceu na França. E ainda tem pastores aqui de Osório, que vocês conhecem por aí, que anda vestidinho de vermelho com a gorrinha vermelhinha de Noel. Verdade. Misericórdia. E nos diazinhos da Páscoa eles vivem nos lugares pedindo também chocolatezinho para dar para as crianças, iludindo as crianças de que o dia da Páscoa dê chocolatezinho e os outros dias que eles não precisam dar. As crianças só comem um dia. Docinho dos outros elas não precisam. Que horror. Isso se chama idolatria. Aleluia. Porque eles estão pegando um dia específico e dizendo para Deus, nós escolhemos esse dia, essa nossa tradição, porque o outro dia você fez diferente. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada, como as pessoas interpretam errado as coisas. Deus é espírito, sim ou não? Sim. Espírito cansa. Não. A Bíblia diz que no sétimo dia, Deus descansou. Trabalhou fazendo 6 dias a terra, tudo que nela existe, e no sétimo descansou. Será que Deus estava cansado? Você vai para o dicionário bíblico, né? O que é esse descanso? É que ele simplesmente cessou a obra do qual ele acabou, o qual ele terminou e ele parou de fazer. Não é que ele estivesse cansado. Esse descanso é um intervalo que ele deu. Ele parou, completou a obra, parou. Nós, com o nosso corpo físico, cansamos, somos limitados. Deus não é limitado. Aleluia. Glória a Deus. Sabe quando é que Deus se cansa? Pergunta para mim, sabe quando é que Deus descansa? Se cansa de ver tantos erros na humanidade. Verdade. Tem a palavra como bússola e não estuda a palavra. Não tem entendimento da palavra. Por isso que peca. A Bíblia não diz, o meu povo se perde por falta de conhecimento. Glória a Deus. Não adianta ter a Bíblia empoeirada em casa. É verdade. A Bíblia foi feita para ler, Aleluia. para nós ler. Se nós sairmos um pouquinho mais do celular, tem gente que pergunta ali, meu Deus do céu, né? Tem mais de 5, 10 mil amigos no Facebook, para tudo quanto é lado. Mas se tu perguntar um versículo ou 2 da Bíblia, eles não sabem. É verdade. Não sei, pastor. Não sei. Aleluia. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? Aí nós vamos ver aqui também, primeiro domingo após a lua cheia, 22 de março, em que pode ocorrer entre 22 de março a 25 de abril, tá?
nada a ver com o coelho e com ovos. Tá? Pois coelho não põe. Agora eu vou passar o grande significado, que é Mateus 27, tá? Mateus 27, aonde Jesus ali foi crucificado, ali o nosso cordeiro, irmãos. O nosso cordeiro. Onde é que está essa revelação do cordeiro? Onde é que está a revelação do cordeiro? A revelação desse cordeiro está onde nós falamos sempre aqui na igreja. Isaías, capítulo 53, diz que como o cordeiro mudo foi levado ao matadouro e não abriu a sua. Aqui Isaías estava tendo a revelação de que Jesus, o Messias, ele seria entregue ao ladrão e ele estaria ali. É ali no capítulo 53 que Isaías estava vendo essa revelação. Aleluia. Porque o livro de Isaías, ele também é um livro apocalíptico. Aleluia. Então essa revelação que Isaías está tendo no capítulo 53, do cordeiro mudo que foi levado ao matadouro, era o Senhor Jesus Cristo que estava sendo oferecido em holocausto por nós, a verdadeira Páscoa. Aleluia. E quando a Bíblia diz no livro do Apocalipse, olhando nós para ele, não tinha formosura e nem nada que desejasse, é que Isaías estava tendo naquele exato momento uma revelação e uma visão de Jesus pendurado na cruz do Calvário. Verdade. Aleluia. Nessa revelação que ele escreveu, que Deus mostrou, ele estava vendo o seu rosto desfigurado, ele estava vendo ele sendo crucificado com a coroa de espinho. Quem é que desejava um homem naquele estado? Vertendo sangue pelo seu rosto, os pés e as mãos transpassados com cravo. É ali essa revelação que está ali pendurado o nosso Cordeiro Pascal. Verdade. Aleluia. Leia Mateus capítulo 27 todinho, que você vai ver a história da onde ele foi interrogado por Pilatos, onde ele foi crucificado, foi cuspido no rosto. E pergunta para mim, qual foi a condenação de Jesus? Qual foi a condenação de Jesus? Você sabe qual foi a condenação? Ele foi condenado à morte de cruz porque ele se fez filho de Deus. Mas ele não era. Você já viu alguém ser condenado sem um delito? Ele era e foi crucificado por aquilo que ele disse que era, mas ele era. Aleluia. E eles disseram, nós agora vamos botar um texto em cima da cruz dele, para mostrar. Aleluia. Que ele disse, é o que Pilatos disse. Nós vamos botar lá em cima o que ele disse. Não é nós que temos que dizer, ele vai ser julgado e condenado, vai ser crucificado, porque ele disse, botou assim, ó, Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. Aleluia. Você parou para pensar? Meu Deus. Naquele exato momento ali, ele estava se oferecendo como cordeiro. Então, nesse dia, nessa data mais ou menos, tá? Começava a verdadeira Páscoa. E no domingo, quando ele ressuscita, aí o cordeiro ressuscita, né? Não coelho. Cordeiro. Quando o nosso cordeiro ressuscita, que é Jesus, no capítulo 28, ali que até foi lido e foi falado, Aleluia. no versículo 28, capítulo 28, versículo 1, depois eu volto ao 27, diz assim, no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do céu desceu do céu, chegou-se. Tá, me diz uma coisa, mas dá um nozinho na tua cabeça, tá? Anjo tem corpo humano? Aleluia. Como é que o anjo foi remover a pedra? Aleluia. É verdade. Está entendendo o mistério? Aleluia. Quem é que tem te livrado muitas vezes? E você não veja? Glória a Deus. É, Jesus, Quem aleluia. é que tem poupado
trabalhado na tua família, nos teus filhos, na tua vida. E você não veja. É o anjo muitas vezes que tu não veja. Como é? Ele removeu a pedra com a intervenção divina. Ele estava ali fazendo a vontade do Pai. Ele era o serviçal do Pai. Ele foi ali e papai ordenou que a pedra se movesse. Não em forma de mão humana. Você já pensou? Se tivesse alguma pessoa olhando aquela pedra se movendo, como eles não tinham a parte espiritual e visão espiritual, a pedra se movendo da boca do túmulo e eles não viam ninguém. Aleluia. Ali estava o cordeiro ali dentro, no túmulo. Mas de repente, quando uma perna fica com perna, viu? As mulheres foram, antes que os homens foram. Elas foram cedo, foram, mas não adiantou. Ele não estava mais ali. Ele não estava mais ali. E diz que o anjo removeu e sentou-se em cima da pedra. Ficou ali esperando, porque ele sabia que tinha pessoas que chegavam. Jesus. Sabia que muitas pessoas ainda estão chegando atrasadas? É verdade. Aleluia. Ainda estão chegando atrasadas. A Bíblia está falando, Jesus Cristo vai voltar. Aleluia. As 5 virgens foram comprar azeite, quando voltaram não deu mais para entrar. Tem muitas pessoas que vão chegar atrasadas. Meu Deus. As mulheres chegaram por uma perna. E como foi falado aqui, o anjo perguntou bem para elas, né? A quem buscais? A Jesus o Nazareno? Elas disseram assim, ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. E elas saíram. Quando elas saíram, quem é que vem atrás delas? Jesus. Aleluia. Aleluia. Quando elas saem do sepulcro, Jesus aparece. Sou eu. Aleluia. Não tem mais. Glória a Deus. O que ele disse? Vai até a Galileia e avisa os meus discípulos. Sabe onde é que estão os discípulos? As portas fechadas. Com medo dos judeus. Tem muita gente que está com as portas fechadas. Como para Jesus não existe porta fechada, porque ele é espírito, Aleluia. talvez ele estava com as portas tudo trancadas com medo, ou olhando nas frestinhas para ver se os judeus não vinham pegar eles. De repente, quando eles veem, tem alguém dentro de casa. Eu creio que os corajosos ficaram tudo tremendo o joelhinho no outro, né? Eu vejo ali e digo, não faz barulho, parece que tem algum movimento aí. Aleluia. Jesus já estava ressuscitado e eles com medo. Jesus já tinha ressuscitado, eles em vez de buscar o mestre, em vez de estar lá no sepulcro, esperando o mestre ressuscitar, estavam com medo. Ele já estava vivo, já tinha ressuscitado e estava com medo. Meu Deus. Aleluia. Glória a E diz que Deus. de repente, quando eles vejam, aparece aquele homem. Mas eles não viram que era Jesus, eles não conheceram. Daqui a pouco eles veem que tem outra pessoa. Irmãos, ninguém abriu porta para ninguém. Quando vê, tem um outro ser humano dentro de casa. De repente, vocês têm alguma coisa para comer aí? Você imagina o susto que não levaram? Acho que Pedro era mais jovem, e foram olhando um para o outro e disse, escuta, como é que entrou essa pessoa aí? Ô, Fran, vai lá e verifica a porta lá. Vai lá verifica a janela. Sai lá verificar tudo fechadinho. Vocês têm alguma coisa para comer? Diz que eles foram oferecer e Jesus foi orar. Quando Jesus foi agradecer, conheceram pela voz que era o mestre. Quando eles levaram que vive é o mestre, ele desapareceu. Diz, agora fico sozinho, vão comer o que de vocês? Que eu vou dar uma volta lá na frente, mas eu vou encontrar vocês logo na frente, para vocês deixarem de ser covarde e estar escondido. Aleluia. Tem muita gente escondida se lamentando, e Jesus já está vivo, Jesus está dando do lado dele. Jesus da Bíblia logo ali na frente, que é 2 dos discípulos, depois que ele ressuscitou,
caminhando pelo caminho de Emaús, iam conversando, se eles iam dialogando e conversando. Você não sabe o que aconteceu, né? Pô, terceiro dia, já deu o terceiro dia, que é o mestre, onde é que é o mestre? Daqui a pouco aparece a terceira pessoa, caminhando ao lado deles. Dizendo, o que é mesmo que vocês estão conversando? Só tu já não sabe, interelina, e tu não sabe o que aconteceu? Que Jesus o Nazareno falou que ele ia ser morto, fazer o terceiro dia, ele ia ressuscitar. Já é o terceiro dia, nada. É isso que vocês estão comentando, mas é só tu que não sabe. Jesus junto, caminhando com eles. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, falando com nós e nós não reconhecemos a voz dele. Aí ele pega, ele sentiu um arrepio e de repente ele desaparece. Aí um para, olha para o outro, porque só um pouquinho. Será que não era ele? Eu senti uns arrepios quando ele estava conversando. Aleluia. Eu senti algo diferente, a voz parecia que era a voz do mestre. Você já parou para pensar? Você já parou para pensar, irmãos? Aleluia. É para falar, Jesus? Eu vou falar. Tem pessoas que se dizem cristãs, se dizem ser seguidores de Jesus. Jesus está cansado de falar. E elas ainda estão desconfiadas. Será que é Jesus mesmo que está falando comigo? Aí ele faz uma promessa. Será que essa promessa verdadeiramente vai se cumprir? Será que o que ele prometeu? Onde é que você achou essa palavra no dicionário de Jesus? O será. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Aleluia. Ele prometeu que vai voltar e eu estou esperando. Eu não estava aqui na primeira vinda, mas eu creio que aconteceu a primeira vinda. Eu creio que ele também ressuscitou para o terceiro dia. Glória a Deus. Aleluia. Ele diz aqui, depois que ele ressuscitou, vinde ver onde ele jazia. E depois depressa ele dizer aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai diante de vós para a Galileia. Ali o vereis. E como vos digo, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus disse: não temais, ide avisar os meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Será que nós Glória a Jesus. estamos dando crédito naquilo que Jesus está falando conosco? Glória a Deus. Aleluia. Ou será... Você sabe que ainda tem muitas igrejas aí que os pastores estão usando crucifixo pendurado no pescoço? Obreiros com crucifixozinho pendurado no baixo, com braceletezinhos, carregando Jesus morto. Carregando Jesus morto, irmãos. Aquele ali não ressuscita mais, tá? O nosso já ressuscitou. Tá, e pergunta para mim. A missionária sabe, tem alguns aí que também sabem. Depois que Jesus ressuscitou, quantos dias ele ainda teve na terra? Diz que foi visto por mais de 500 pessoas. Você sabia que naquela do barco, que ele apareceu por cima do barco ali, foi depois que ele já tinha ressuscitado? Estou errado ou estou certo? Tem gente, missionária, tá? Tem gente que está no barco, diz que Jesus está com eles, e quando o vento sopra um pouquinho, Aleluia. Jesus aparece para eles e eles chamam Jesus de fantasma. Glória a Deus. Aleluia. Diz que eles ficaram com medo pensando que era um fantasma, porque ele vinha sobre as águas. Tem gente, queridos e amados irmãos, que está nesse mundo, dentro do barco. Jesus está cuidando deles, eles não estão vendo, mas quando Jesus aparece para socorrer, eles pensam que Jesus é um fantasma. Irmãos, ele já tinha ressuscitado, ele não era um espírito qualquer. Calme, fique tranquilo. Na outra passagem, Jesus estava dormindo dentro do barco. Quando uma pessoa dorme bem descansada, irmão, tá? É porque não está preocupado com as coisas. E Jesus estava ali tranquilo, dormindo.
Jesus não ensinou eles a orar, sim ou não? Jesus não ensinou eles a repreender a tempestade, sim ou não? Por que acordar o mestre? Porque ficar incomodando o mestre, eles não poderiam repreender? Que é autoridade. Você viu como o ser humano é fraco, frágil mesmo? É o vento soprar. Mestre, não se dá que mereçamos. Qual foi a resposta de Jesus? Homens de pequena fé. Aleluia. Você viu, Maria? Glória a Deus. Aleluia. Homens de pequena fé. Ele só disse assim: Mara, quieta-te. Vento cessa, o vento parou. Ai, Jesus, que bom. Hã? Ai, Jesus, que bom. Ué? Aleluia. Irmãos, se Jesus está dentro do teu barco, descansa. Glória a Deus. Você acha que ele dormindo dentro do barco queria deixar o barco afundar? Você acha que Jesus estando dentro do teu barco na tua vida vai afundar junto contigo? Onde é que ouviu isso? Onde é que ouviu? Eu não vi. Aleluia. Aleluia. Viu como tem muitos cristãos que ainda têm medo? Hã? Tem Jesus carregando um pedaço de madeira. Hã? Já fizeram tanta imagem de Jesus, com tantos olhos de tanta cor, com tanto cabelo de tanta cor, com tanto peso, com tanta coisa, que ninguém sabe, irmãos. Irmãos, eu já falei aqui outra vez, por mais sábio que sejam os homens, eles não chegaram ao entendimento de entender aquilo que o Senhor ocultou para que eles não entendessem. E eu falei aqui outro dia, tá? Eu quero perguntar para os sábios desse mundo, aonde é que eles descobriram colocar em algum livro a história de Jesus dos seus 13 até os 30 anos. Deus. 17 anos oculto. Dos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Quando é 30, capítulo 1 do Evangelho de João, ele aparece. Capítulo 1, versículo 1 de João diz assim: e o Verbo se fez carne e esteve junto de nós. Quem é esse Verbo? Jesus, a própria palavra. Ele é o Verbo encarnado de Deus, que no capítulo 1 de João, e no versículo 29 de João, nós olhamos: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem é ele? Está aqui, Cordeiro Pascal. Aleluia. Está vendo ele? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Lá vem ele. Quem é? O Cordeiro. Não coelho. Cordeiro. Tem gente trocando Jesus. Aí está o Verbo encarnado, irmãos. Com 30 anos, dos 17 aos 30, a Bíblia em nenhum lugar de Gênesis e Apocalipse fala do que ele fez. Nem com 13, nem com 14, nem com 15. Mas com 30 aparece o autor da história. Aleluia. E João olha e conhece. João ouvia falar. Mas aí ele aparece. E ali ele funda o Evangelho junto com seus discípulos. O Evangelho quer dizer boas novas. Então, se é Evangelho boas novas, como é que tem gente andando uma vida que não muda nunca? Verdade. Deus. Que boas novas é essa, irmãos? Que boas novas é essa que a pessoa passa a vida toda e não muda de jeito nenhum? Aleluia. Tudo que é novo não é velho, irmãos. Eu já vou finalizar. Aleluia, Jesus. Vamos adorar o nosso Jesus e vamos defender a Jesus, custe o que custar. Aleluia. 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 Aleluia, Jesus. Aleluia. Santo. Santo.
para finalizar, Deus, maravilha, aleluia. para te ver que naquele tempo, e eu, nos dias atuais também nós vimos hoje os subornos, né? Porque eles querem a todo preço denegrir a imagem de Jesus e do Evangelho. E já naquele tempo, olha o que eles fizeram. Eles pediram para Pilatos uma escolta de soldado para cuidar ali, para que os discípulos não viessem roubar o corpo de Jesus, voltando para o lugar para dizer que ele tinha ressuscitado. Então eles contrataram essa equipe. Nós vamos ver aqui agora, para finalizar, vamos ver o que ele cantou. Se eles viram alguma coisa. Não, vamos ver aqui. 28:11. E indo elas, eis que alguns dos guardas foram à cidade e contaram aos discípulos e sacerdotes tudo o que sucedera. Reunindo-se eles em conselho com os anciões, deram grande soma de dinheiro aos soldados, recomendando-lhe que dissessem. Vieram de noite os discípulos dele e o roubaram enquanto dormíamos. Tá, foi contratado, o senhor trabalhou na brigada muitos anos. Me diz uma coisa, quando se contrata os guardas é para dormir ou é para cuidar do lugar? Aleluia. Se é diante do coronel, o coronel exclui na hora, porque eu botei para cuidar de alto recinto, com a viatura, e você pegar a viatura e foi dormir. Após aí, a mentira deles, entendeu? Mesmo eles coitados, se alguém, aí é que nós estávamos dormindo na hora, mas diz lá para o comandante, lá para o governador de lá, que achamos, entendeu? Que agora não está mais aqui o homem. Nós ficamos aqui, não vimos ninguém pegar, não vimos discípulo nenhum, nós dormimos, mentira, não dormimos nada. Ficaram cuidando e Jesus ressuscitou e eles não viram. Aleluia. Isso é tremendo. Isso o mundo não entende. Mas nós que servimos a Cristo, nós entendemos e compreendemos. E sabemos que Ele está aqui nesta noite junto conosco. E Ele é o nosso Cordeiro Pascal. E nós hoje, neste domingo, estamos comemorando a sua ressurreição. Porque Ele está vivo e breve Aleluia. Vamos colocar de pé e vamos orar. Agradecer a Deus por tudo que Ele fez. Avisado nós estamos. Sabedores da palavra nós sabemos. Ou nós damos crédito. Puxa um corinho aí, irmão. Puxa aí, irmão. Puxa aí, pastor. Um corinho para alegrar, nós estaremos orando. Vai ser uma homenagem ao nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, por tudo que Ele fez por nós. Vamos agradecer a Ele. Puxa aí. Porque Ele posso ver no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu vencerei.
Vamos agradecer a Deus, irmãos, por tudo que Ele tem feito para a nossa vida. Pelo seu grande amor e infinita misericórdia. Aleluia. Não digo para você, não estou dizendo assim, ó, seja pecado você comprar um chocolate. Não, irmão. O pecado é você tirar um dia específico com umas coisas e os outros dias não fazer. Eu, se quiser comer chocolate, eu como hoje, como amanhã, como depois da manhã. Não tem problema. Para mim, todos os dias são santos. Então vamos orar a Deus agradecendo a todos nessa noite. Querido e amado Deus, mais uma vez chegamos na tua presença, Senhor. Queremos te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, nosso Cordeiro Pascal. Estamos aqui nessa noite, Senhor, glorificando, exaltando o teu nome, porque o Senhor não é um coelhinho, o Senhor é o nosso Rei dos Reis e Senhor